Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é mais uma transmissão da mensagem do Senhor, a palavra de Deus. E essa palavra foi ministrada no último dia 4 de julho, domingo que passou, na Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. Meu nome é Nilson e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja que se encontra em Éfeso. Eu gostaria de ler aqui os versículos de 1 a 10 no capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu vou ler esse texto com você, para que você possa entender, compreender sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Amém? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, porque nós precisamos entender, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A proposta da nossa mensagem hoje é procurarmos entender, saber que a salvação é um presente de Deus que transforma a vida das pessoas. O texto que nós lemos é uma biografia espiritual, ou seja, o estado atual que nos apresenta como eram os destinatários da carta que o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo. E como eram eles antes de conhecer o Evangelho de Cristo. E Paulo faz uma biografia espiritual. Assim como nós éramos também. E o que eles vieram a ser em Cristo Jesus. E qual o propósito de Deus em realizar tão extraordinária transformação na vida de cada um deles e também em nossas vidas. E é muito importante saber também que a salvação, ela foi planejada por Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo lá na eternidade, antes da fundação do mundo. O plano, o propósito de Deus na vida do seu povo, para uma nova vida em Cristo, está intimamente ligado ao que o ser humano é por natureza, pecador, e o que ele pode vir a ser mediante a graça de Deus. Como esta carta foi escrita à igreja em Éfeso, é importante sabermos um pouco mais sobre esta cidade. Éfeso era uma cidade rica, próspera, bastante próspera. A mais importante do oeste da Ásia Menor, atual Turquia. Havia muitas pessoas ricas nesse local. Um importante centro comercial, uma cidade portuária, acomodava vários navios, e era um entroncamento comercial, conectada a várias cidades. Possuía aproximadamente 250 mil habitantes na época, uma quantidade considerável de pessoas. Era famosa por seu templo, dedicada à deusa Artemis, uma deusa pagã, uma deusa que promovia o culto aos prazeres. Havia nesse templo 1000 prostitutas aproximadamente que faziam, neste local culto ou ofereciam culto a essa Diana. Ou seja, uma total depravação dos valores ali naquele local. E era muito frequentado esse local.
Em sua terceira viagem missionária, Paulo passou 3 anos em Éfeso, implantando ali uma igreja, ensinando os membros daquela igreja sobre as Escrituras, plantando uma igreja naquele local. A intenção da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, ela tem como objetivo esclarecer àquelas pessoas, aos irmãos, aquelas pessoas que frequentavam a igreja e que estavam ligadas à igreja, que resolveram tornar-se membros daquela igreja, de que como eles estavam antes de Cristo e o que Deus fez em suas vidas e quem eles passaram a ser em Cristo Jesus. Essa é a nossa história, essa provavelmente pode ser a sua história, esse é o seu testemunho. É assim que se evangeliza. Muitas vezes as pessoas dizem pra gente: pastor, eu não sei evangelizar. É muito simples evangelizar. É só você contar quem você era, como você estava, o que Deus fez na sua vida e quem você passou a ser em Cristo. E como você vive. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A primeira parte dessa mensagem que eu gostaria de tratar com você está justamente no versículo de número 1. E que o pecado trabalha contra nós. O pecado de fato trabalha contra nós. A condição do homem é desesperadora sem Deus. O diagnóstico ao qual o apóstolo Paulo faz aqui se refere ao homem caído, ou seja, o ser humano caído, em uma sociedade caída. Pois o pecado é uma enfermidade que atingiu, contaminou a todos nós. Olha o versículo de número 1. Estando ele deu-vos vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, a causa da morte, a transgressão. As transgressões são a causa da morte. As transgressões e os pecados. Paulo se refere aqui a uma morte espiritual, ou seja, a segunda morte. É essa morte que nós precisamos tomar muito cuidado. E a Bíblia, ela nos alerta em relação a essa segunda morte. Porque uma pessoa morta espiritualmente, ela é incapaz de responder a estímulos espirituais. Exemplo, olha, eu vou colocar aqui para você um exemplo. Uma pessoa morta fisicamente, ela é um cadáver, ela não vê, ela não ouve, ela não sente, ela não tem fome, ela não tem sede, ela não sente dor. Essa pessoa está morta, essa é a pessoa morta fisicamente. O defunto, lá no velório, exemplo. Também uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem percepção para as coisas espirituais, ela não tem gosto, ela não tem apetite, ela não possui vontade, ela não possui desejo por essas coisas. E nós bem sabemos que morte é separação. Portanto, da mesma forma que a morte física separa o corpo da alma, a morte espiritual separa uma pessoa de Deus. Separa a alma de Deus. Essa é a segunda morte. Então a constatação que nós fazemos aqui é que o mundo é de fato um grande cemitério de pessoas que estão mortas espiritualmente. Embora elas estejam vivas fisicamente, se movem, respiram, comem, bebem, essas pessoas sem Deus, essas pessoas sem Jesus, essas pessoas sem o Espírito Santo, elas estão desprovidas de vida espiritual. Sem vida espiritual, ou seja, são pessoas que estão mortas espiritualmente. Isso é muito sério. E o texto segue. Versículo 2 e 3 nos informa também que o ser humano é desobediente. Observe o texto. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o diabo, entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, anteriormente, na carne. Eu gostaria de informar você rapidamente que há 3 forças aqui, e nós precisamos considerar isso. Há 3 forças no mundo que levam o ser humano à desobediência.
O mundo, o diabo e a carne. O mundo aqui não é a natureza criada por Deus, mas sim o sistema. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso lá na sua carta de Romanos, aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, onde ele diz assim: rogo-vos, pois, que não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está informando aqui é que há um sistema nesse mundo, um padrão nesse mundo que pressiona, que faz exigências às pessoas para que elas vivam segundo o padrão estabelecido por esse sistema. E por isso nós precisamos tomar muito cuidado, para que nós não venhamos a nos amoldar, viver segundo os valores desse mundo. Esse é um dos fatores. Esse é o primeiro fator que nós precisamos considerar que influencia o ser humano, o mundo, tá? Fiquem de olho aberto, vigiem. O segundo fator, influenciador, o diabo. Conforme o versículo 2, o diabo, ele trata-se do espírito que atua nos filhos da desobediência, porque é muito clara a situação aqui, eu gosto de ser muito prático com você. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Enquanto na desobediência, enquanto não aceita a Deus ainda como Senhor na sua vida, enquanto não se rende ao Evangelho, enquanto o Espírito Santo não está em você, você está nas mãos do diabo, você é filho do diabo, o pai da mentira. João 8,44 informa que o diabo, ele engana há muito tempo e ele é o pai da mentira. Isso é muito sério também pensar, porque quando a gente mente e se acostumou com essa mentira, você se faz filho do diabo. Isso é muito sério. E o diabo, ele tem aqui várias qualificações na Bíblia. Ele é chamado de inimigo, de adversário, de ladrão, de violento, de destruidor. Então nós devemos ficar muito alerta, porque o ofício do diabo, a missão do diabo, o trabalho do diabo é tão somente roubar, matar e destruir. É o que Jesus nos alertou lá em João capítulo 10, no versículo 10, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. O ofício do diabo é roubar, matar e destruir. Por isso que ele disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Por isso eu insisto que você preste muita atenção sobre isso. O terceiro fator influenciador é a carne. A carne aqui não é o nosso corpo, mas sim a nossa natureza caída com a qual nós nascemos. A carne, ela deseja controlar a nossa mente, o nosso corpo, e ela leva a tendência da carne, a inclinação da carne a nos levar a desobedecer a Deus. Há um impulso em nosso interior em fazer o mal. O mal procede do interior do nosso próprio coração, da nossa mente. Por isso que Jesus afirmou lá em Mateus capítulo 7, versículo 11: vocês são maus. Além de ser mau, o ser humano também é depravado. Olha só o que diz o versículo 3 do seu texto, na segunda parte. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então o homem, o ser humano, o qual está em estado de depravação total, a sua mente é depravada. O que ele fala não se aproveita. É aquele tipo de pessoa que você chega perto e fala assim: não tem nada que você fala que se aproveite. Porque todas as áreas da sua vida, o intelecto, a emoção, os desejos, a vontade, elas foram afetadas pelo pecado, ou seja, a razão, a emoção, o intelecto, a vontade, todas foram afetadas. E o versículo 3 continua dizendo na parte C, na terceira parte, que o ser humano também está condenado. E éramos por natureza filhos da ira, assim como também os demais. O homem não transformado, o homem não convertido, o homem que ainda não teve o start do Evangelho, que não se voltou para Deus, este ser humano é por natureza filho da ira. E pelas obras
as suas obras, ele é filho da desobediência. Essa pessoa pode até fazer boas obras, essa pessoa pode até sentir compaixão pelo outro, mas tudo que ele faz, ele glorifica a si próprio, enquanto nós precisamos dar graças e glória a Deus por termos feito alguma coisa nessa vida. Por isso que o Senhor Jesus deixou muito claro, né? E o apóstolo João registrou isso lá em João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito, o Filho de Deus. Versículo 4 do nosso texto. Mas, todavia, aqui Deus entra com providência. Versículo 4. Observe na sua Bíblia. Todavia, mas, em algumas versões, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. É o amor que faz a diferença, o amor de Deus. Deus começa a trabalhar por nós. O apóstolo Paulo nos apresenta a riqueza da obra redentora, a obra libertadora que Deus realizou em nós. E no versículo 5, ele vai dizer: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Graças a Deus por isso, porque se tivesse que pagar alguma coisa, eu e você estávamos fritos, porque nós não temos como pagar. O contraste agora é o que nós somos por natureza, com o que nós passamos a ser pela graça de Deus. A condição atual dos cristãos em relação à sua condição anterior. Veja só, no versículo 4, Deus nos informa, a palavra de Deus nos informa: antes nós éramos objeto da ira de Deus, agora nós somos beneficiários da sua misericórdia. Nos versículos 5 e 6, nos informa que antes nós estávamos presos na condição de mortos espiritualmente. Agora nós ressuscitamos para uma nova vida. E antes nós éramos escravos do pecado, agora somos salvos pela graça de Deus. Antes nós andávamos só, agora nós estamos andando com Deus. Antes nós éramos errantes, agora nós usufruímos da companhia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Isso é graça. Porque Deus nos amou, versículo 4, somos salvos pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Versículo 5, porque Deus nos ressuscitou. Antes nós estávamos mortos espiritualmente. Quando cremos em Cristo, nós passamos da morte para a vida. Nós recebemos nova vida. Isso é a graça de Deus em ação. Versículo 6, Deus nos exaltou da sepultura às regiões celestiais em 3 degraus. Deu-nos vida, ressuscitou-nos e fez-nos assentar com Cristo. Isso é a graça de Deus em ação. Versículos 7 a 9. Deus nos guardou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O objetivo, a finalidade principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. Pela graça somos salvos, para a glória de Deus. Portanto, o fato de Deus nos amar, nos ressuscitar, nos exaltar, nos guardar, refletem os degraus que a sua graça proporcionou a cada um de nós. A graça é o amor de Deus em ação para conosco. Versículos 8 e 9, vamos ler juntos, novamente.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Não vem de obras, não é por obras, não. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz. Quando Jesus disse está consumado, lá em João 19:30, ele se refere a toda a obra já realizada por ele. Nós não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Não existe mais necessidades de sacrifícios e rituais. Amém? Terceira parte. Deus trabalha em nós. O pecado trabalha contra nós. Deus trabalha por nós. E agora nós vamos ver que Deus trabalha em nós. O apóstolo Paulo anuncia a beleza da nova criação. Quem nós passamos a ser em Cristo. Pois somos feitura dele. Essa palavra feitura, no original em que foi escrita, no grego, ela é uma expressão que significa poema. Poema é um poema, algo que está sendo escrito. Por isso que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ou seja, é algo que está sendo escrito, é Deus trabalhando em nós. É a santificação em processo. A salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós e em nós. O instrumento que Deus usa para nos transformar, para nos lapidar, é a sua palavra. É por isso que nós precisamos praticar. Deus está trabalhando em nós. A conversão não é o fim, mas sim o início. Na conversão a gente tem o início da obra de Deus. A santificação é o processo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo deixa muito claro isso, dizendo: pois estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, Deus, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus começou na conversão e continua na santificação, vai ser tão somente consumado na glorificação. Amém? 4. Deus trabalha através de nós. Versículos 10. Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu já estou terminando. E gostaria de terminar dizendo para você que Deus deseja muito trabalhar através de nós. Nós fomos salvos para as boas obras. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés para usá-lo por 40. Deus trabalhou vários anos na vida de José antes de levá-lo ao trono no Egito. Deus treinou Davi no deserto antes de pô-lo como rei de Israel, no trono de Israel. Concluindo aqui, Deus sabe do nosso passado. Deus conhece o nosso presente. Deus tem algo maravilhoso para nós, para o nosso futuro. O homem, o ser humano natural, antes da sua conversão, antes de aceitar a Deus, antes de aceitar a Jesus, sem Deus, sem Jesus, ele está morto espiritualmente, está separado de Deus. O ser humano, após a sua conversão pela graça de Deus, tem nova vida, experimenta a redenção, a libertação, é perdoado, experimenta a remissão de pecados, perdão de pecados. Então nós precisamos considerar que Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós e deseja muito trabalhar através de nós. E é por isso que nós estamos aqui, porque um dia o Espírito Santo clareou isso para nós. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. A pergunta que eu preciso fazer para você e para mim também, e muitas vezes nós precisamos fazer perguntas para nós para que a gente possa responder isso. O que está atrapalhando, o que está impedindo você de aceitar o chamado de Deus, de servir a Deus, de andar com Deus? Qual que é a sua prioridade maior na sua vida? O que está ocupando o lugar de Deus? Pense nisso.
Porque o que eu preciso afirmar aqui é: eu sei quem me encontrou. Eu sei como ele me encontrou. Eu sei em quem ele me transformou. A Deus seja toda a glória por tão grande salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus, em nome de Jesus, que essas palavras, ó Deus, que essa mensagem, ó Deus, possa tocar o coração, a alma, a mente, no mais profundo do ser humano, transformando vidas, ó Pai, regenerando vidas, Senhor, convertendo vidas, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de aceitarmos essa palavra, para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre. Em nome de Jesus. A gente se vê no domingo, às 19 horas. Em nome de Jesus. Abraços. Se cuidem.